Este segundo exercício do segundo problem set não é muito diferente do primeiro exercício do segundo problem set. É uma questão de consolidação de conhecimento, não tem novas nuances, não tem novos conceitos e, portanto, é um pouco mais difícil do ponto de vista da análise do circuito, analiticamente é um pouco mais complicado de resolver, mas também não é nada por aí fora. Portanto, apenas vai sistematizar e ajudar a consolidar os conceitos aprendidos anteriormente. Portanto, não tem novas nuances. E da mesma forma como fazíamos no primeiro, a ideia aqui é primeiro desconsiderar a amplificação e concentrarmos apenas no filtro. E isto consiste apenas já numa eletrónica modular, não é? Ou seja, estamos a pegar no nosso gerador MEL, a aplicar-lhe um circuito, que primeiro filtra o sinal que sai do MEL e depois amplifica o sinal que sai desse filtro. Ok, então a ideia é desconsiderar a amplificação inicialmente e concentrarmos apenas no filtro. E sabemos que do MEL sai um sinal que é DC, portanto um sinal constante ao longo do tempo. Depois de muito tempo a passar, portanto depois do processo transiente terminar, qual é a tensão em U2? Bem, se isto aqui for a tensão no MEL, e isto aqui for então a bobina que encontra a corrente, e depois em paralelo temos um condensador e uma resistência, bem, nós vamos verificar o seguinte. Em primeiro lugar, depois deste processo transiente, onde de facto há uma variação de corrente, porque a corrente sobe, para providenciar a tensão DC ao circuito, nós vamos ver que existe de facto uma reação por causa do campo magnético que a bobina produz a esta variação da corrente e, portanto, vai provocar alguma latência. Mas, apesar disso, nós, quando chegamos ao steady state, simplesmente a corrente que vem por aqui interpreta a bobina como um fio porque já não há variação de corrente. Pelo facto de já não haver variação de corrente, aquilo que era a nossa impedância da bobina e que só tinha uma reactância, não é? Só, não tem parte real, é só a parte que depende de ômega. Como ômega aqui é zero, não há sinal sinusoidal, é apenas DC, então, na verdade, o efeito da bobina, que tenta resistir à variação da corrente, por causa do seu campo magnético, deixa de existir. E, portanto, deixamos de considerar e isto passa a ser apenas um fio. Porque, para todos os efeitos, uma bobina é apenas um fio enrolado, não é? Depois de termos anulado a componente da reatividade, bem, é apenas um fio por onde a corrente vai entrar, dá ali umas voltas e depois vai sair de lá. Portanto, é só um fio, que esteja enrolado ou não esteja. Depois, nós percebemos que no condensador vamos então ter as cargas que se vão acumular num dos pratos do condensador, induzindo simetricamente outras cargas no outro prato do condensador, até que eventualmente o campo elétrico que é produzido aqui gera um potencial contrário que iguala e não permite a passagem de nova corrente para os pratos do condensador. Nunca passa corrente efetivamente pelo condensador, não é? Que ele tem um dielétrico ali no meio e o circuito está desconexo. A questão aqui é que a variação da tensão num dos lados do condensador induz variação de tensão no outro lado do condensador. Porque a partir dessa variação de tensão passa a haver um excesso ou uma falta de eletrões num dos pratos do condensador e este procura então ou carregar ou descarregar. E portanto, por esse efeito, aqui neste caso, temos apenas componente DC e víamos que no caso da impedância do condensador era 1 sobre J ômega C. Então aqui neste caso, não tendo componente AC, é só uma componente direta, então este condensador impede a passagem de quaisquer eletrões por ele. Funciona como um circuito aberto. Bem, e a corrente só tem um sítio por onde pode passar, não é? Que é justamente por O2 até chegar aqui à resistência. Então, o 2, na verdade, vai ser igual ao de Mel, porque eles estão todos no mesmo nó. Portanto, o primeiro exercício fica feito. Concentramos agora no exercício 2. O exercício 2 pede para, agora perante um sinal AC do MEL, perceber qual é a impedância equivalente. Ora, a impedância equivalente vista, então, nos terminais do MEL, que é esta a linha aqui, aquilo que nós encontramos é, primeiro, a reactância da bobina, portanto, para a resistência equivalente, temos primeiro a reactância da bobina, que é J ômega L, e depois encontramos a impedância do condensador em paralelo com a resistência. Ora, o condensador paralelo com a resistência vai dar RJ sobre J ômega C, R mais 1 sobre J ômega C, e portanto, isto simplificado dá R em cima e 1 mais J ômega RC. Ou seja, temos em série a bobina e depois encontramos à frente da bobina este condensador e a resistência em paralelo, obtemos então 1 mais J ômega RC, este valor para a impedância equivalente. Portanto, o segundo exercício também já está feito. Agora, é-nos pedido qual é o tipo de filtro que isto é. E para perceber qual é o tipo de filtro que isto é, temos de calcular qual é o ganho deste filtro, ou seja, qual é o output que estamos a ter em relação ao input que providenciamos ao circuito. E para isso, portanto, o ganho, aliás, vamos ver então o output, que é o 2 sobre o melo,
O 2 é a corrente que passa por aqui, portanto, nos dois ramos, não é? Porque aquilo que o 2 vê à sua frente, em termos da impedância, é os dois ramos também, não é? Portanto, temos que considerar a corrente que passa nesses dois ramos. Vezes, então, a impedância do condensador em paralelo com a resistência, que já vimos ser R sobre 1 mais J ômega RC, a dividir, e agora, pela impedância vista dos terminais do mel, que é justamente aquilo que nós tínhamos obtido ali em cima, J ômega L mais R sobre 1 mais J ômega RC, isto tudo vezes a corrente, as correntes vão cortar, eu vou ficar apenas com este fator de resistências e reactâncias. E agora, simplificando isto, vamos ficar com R em cima e R mais J ômega L menos ômega ao quadrado RLC. Ok, então temos para este número complexo uma parte imaginária e uma parte real. Para eu calcular o ganho, bem, tem que ser o módulo deste número complexo, que corresponde justamente a, bem, isto fica a raiz de R ao quadrado, como R é apenas uma quantidade positiva, não há qualquer problema, e aqui embaixo é a raiz da parte real ao quadrado, portanto, R menos ômega ao quadrado RLC, tudo isto ao quadrado, mais ômega L, tudo isto ao quadrado. Ok, então, portanto, este é o meu ganho, em termos de ômega, e quando esse ômega vai para zero, então o ganho vai ser R sobre R ao quadrado, mas raiz disso, então fica 1. Quando o ômega vai para infinito, vamos ter a predominância do ômega ao quadrado no denominador, e portanto isto vai para zero. Ok, então é um passo abaixo. É um low pass. E fica resolvido todo o primeiro exercício. Portanto, foi apenas isto, eu demorei um bocadinho mais de tempo porque estou aqui a explicar, não é? Agora, o exercício B, este aqui efetivamente dá um bocadinho mais de contas, mas também não é nada por aí além. Portanto, agora nós introduzimos o amplificador. Eu vou limpar aqui um bocadinho o quadro só para não fazer tanta confusão. E colocamos como entrada desse amplificador não só a saída do circuito do primeiro exercício, que é o de 1, como também colocamos agora a saída, o 2, deste filtro. E agora, para efeitos daquilo que o op-amp vê, ele não sabe de onde é que vem o 2, não sabe como é que o 2 é composto, sabe apenas que recebe o sinal do 2. Portanto, para todos os efeitos, isto é como se fosse uma caixa preta que resulta em o 2. Ok? Portanto, isto não é diferente de ter, por exemplo, aqui uma fonte de tensão, o 2, e depois aqui o ground. Não é diferente disso. Ok? Posso interpretar isto desta forma. Agora é-nos pedido para calcular qual é o ganho do op-amp no output, usando o princípio da sobreposição. Ora, para usar o princípio da sobreposição, temos de anular cada uma das fontes de tensão. Para anular uma fonte de tensão, nós curto-circuitamos os seus terminais. De tal forma que aquilo que a fonte de tensão devia estar a conseguir fazer, que é provocar uma diferença de potencial entre os seus terminais, deixa de conseguir fazer porque os seus terminais estão unidos num só nó. E, portanto, têm a mesma tensão. E, portanto, a fonte de tensão fica anulada. Ora, se fica anulada, o que é que acontece, então, a estas duas resistências em paralelo? Para todos os efeitos, tenho aqui o mais, tenho aqui o menos, tenho aqui esta resistência, que significa estas duas resistências em paralelo, portanto é R10 em paralelo com R11. E o que é que eu verifico? Qual é a corrente que passa por aqui? É nenhuma. Porque como nós estamos a considerar o ampop ideal e ele tem uma resistência interna infinita entre os seus dois inputs, então não passa por lá a corrente e, portanto, não pode nem passar a corrente nem a subir, nem passar a corrente nem a descer. Não é? Ou seja, o drop de tensão sobre esta resistência equivalente é efetivamente zero. E se não há diferença de potencial entre este nó e este nó, porque o drop de tensão é zero, então o potencial aqui é o mesmo que o potencial aqui, mas o potencial aqui é 0 volts porque é o ground, e portanto isto aqui efetivamente é o ground. Ok. Então nesta entrada positiva do op-amp é ground quando eu anulo o V2. Então eu posso fazer o meu princípio de superposição. Eu vou então aproveitar aqui esta página aqui em baixo, que assim tenho uma página completa só para fazer aqui o meu problema. Então eu sei que tenho aqui uma resistência, agora não sei qual é o número das resistências, sei que tenho aqui a minha fonte U2, e depois aqui, se bem me lembro, que há uma resistência, e que há uma outra resistência com o de 1. Pronto. Eu agora não sei, vamos lá ver, portanto, R9 e R12 ali em cima, R9, R12 aqui em cima, e estas duas são R10 e R11, ok? Pronto.
Anulei a primeira, portanto, anulei a primeira, fonte de tensão e fiquei com este circuito resultante. Tendo anulado a primeira fonte de tensão, fica então com o op-amp assim aqui, e isto, se vocês pensarem bem, é uma coisa que já viram na vida, não é? Aliás, já viram numa das aulas, e não só viram numa das aulas, como deduziram a equação que descreve isto. Portanto, é absolutamente natural, e aliás é recomendável, se quiserem, se souberem derivar a tensão do output desta montagem, que simplesmente vão recorrer à fórmula desta montagem. Porque é uma coisa que vão encontrar muitas vezes, ou sabem de cor, não é? Não precisam estar sempre a derivar, mas convém saberem derivar. Portanto, eu aqui vou derivar por uma questão de método, mas tanto podia, eu por acaso sei de cor, mas podia ir consultar a minha aula, não é? Ok, eu vou assumir um sentido para a corrente. Se calhar deixo como exercício vocês, por exemplo, tentarem assumir o sentido contrário e verem que bate da mesma forma. Isto aqui é a minha corrente I9. Só estou a chamar I9 porque passa na resistência 9. Depois há uma corrente que entra para aqui, que é I-, e uma corrente que vem para aqui, que é I12. Ok. Eu sei que as correntes que entram no nó do circuito igualam as correntes que saem. Portanto, I9 que está a entrar no circuito é igual a I12 mais I-. Agora, o que é I menos? É zero, porque não há corrente que entre na entrada do op-amp. Portanto, isto aqui efetivamente é zero. Basta-me descrever então o que é que são as correntes R9, a I9 e I12. I9, como eu estou a considerar o sentido da corrente que vem de V0 para este U de X, que eu ainda não sei quanto é que é, vou chamar-lhe U de X porque eu não sei que valor é que ele tem ainda. Então isto é V0 menos U de X sobre R9. Isto é apenas a lei de Ohm. Não é? Portanto, a lei de Ohm define que a diferença de potencial entre os terminais, por exemplo, de uma resistência, ok, corresponde a isto. A corrente vezes essa resistência. Só que isto é a diferença de potencial entre os seus terminais. Portanto, é o terminal A menos o terminal B. Divida-nos os lados por R e fico com a corrente que passa de A para B. Que é exatamente o que eu tenho ali em I9. Não é? Que passa de A para B, sendo A V0 e B o de X. Ok. Então, agora, o que é I12? Tem a mesma lógica. A corrente vem desde o de X para o de 1. O de X menos o de 1. Este foi o sentido que eu defini para a minha corrente. E isto a dividir por R12. Bom, o que é que eu sei, no entanto? Eu vou fazer só aqui uma equivalência. O meu V0 sobre R9 vai ser igual a menos o de 1 sobre R12 mais o de X, 1 sobre R9 mais 1 sobre R12. Portanto, eu tenho esta expressão resultante. Só que o que é o de X? Lembrar que o de X, a tensão nas entradas do op-amp são iguais, porque ele está numa montagem feedback. E como tínhamos o ganho infinito, nós derivamos em aula que, como consequência, íamos ter que a tensão numa das entradas do op-amp é igual à tensão na outra entrada no op-amp. Okay? Portanto, se as entradas são iguais e temos uma das entradas com ground, que é 0 volts, então o de X é zero. Portanto, este termo é zero. Ou seja, vou ficar com V0 é igual a menos R9 sobre R. Deve ser R12, não é? Não é R2. R12, o de 1. E portanto, quando o meu o 2 está anulado, eu vou ficar com o meu output é apenas a montagem não inversora do op-amp. E de facto, olhamos para aqui e quando eu anulo o 2, fico com a montagem não inversora. Ok. Ahm, Agora vamos ao segundo caso. Este dá um bocadinho mais de continhas, mas também não é nada de mais. Então agora vamos repetir aqui então o desenho, só para ficar um pouco mais claro. Isto é R10, isto aqui é o meu U2, isto aqui é R12 e aqui eu anulei a minha fonte de tensão. Portanto, como a fonte de tensão está ali logo depois do ground, portanto ela fica logo anulada com 0 volts. Isto aqui é o meu output. Só que isto aqui é o meu output com o de 1 anulado. Ok, então vamos lá ver as equações deste circuito. Bom, por um lado, eu vou considerar este sentido da corrente e se ele entra por aqui, vai sair por ali. Pronto, este é o meu I9, este é o meu I12, ok? Portanto, I9 é igual a I12. E depois, tenho em baixo, posso assumir, por exemplo, este sentido, que este é o meu I11, este é o meu I10. Bom, e agora não é muito diferente daquilo que nós já fizemos, não é? Apenas apresenta um bocadinho de conta se tem um sistema de equações. Bem, I9
é V0 menos o de x, o que quer que ele seja, sobre R9. É igual a o de x sobre R12. E aqui em baixo eu vou ter V2 menos o de x, o que quer que ele seja, sobre R11. Que vai ser igual ao de x sobre R10. Bem, eu tenho aqui o de x como incógnita, que aparece nas duas equações. Posso simplesmente igualar tudo a o de x numa das equações e substituir na outra. Que é isso que eu vou tentar fazer. Portanto, eu vou pegar nesta, pode ser nesta primeira equação, e vou fazer assim aqui à parte. Só não me quero enganar, porque muito facilmente nós nos vamos enganar com estas contazinhas. Portanto, isto vai ser o 2 sobre R11, vai ser igual a. Ops, já estava a começar a acontecer. O de x, 1 sobre R10 mais 1 sobre R11. Ok. E agora? Pronto, já tenho ali o de x isolado. Vou primeiro trabalhar aqui esta primeira equação, ok? Pronto, está ali assim. Vou primeiro agora trabalhar aquela equação, só a meter os u de x todos para aquele lado. V0 sobre R9 é igual a u de x, 1 sobre R9 mais 1 sobre R12. Mas o de x é aquilo. É u sobre 2 R11, 1 sobre R10 mais 1 sobre R11 elevado a menos 1, 1 sobre R9 mais 1 sobre R12. Ok, então isto vai ser equivalente a dizer o meu V output. Atenção, porque isto é o meu V output quando o 2 está anulado. Quando o 2 está anulado. Não, quando o meu U1 está anulado. Dormi pouco, dá nisto. Ok. Agora, portanto, o R9 vai multiplicar para o outro lado e posso já meter assim. R9, R12, portanto já tratei deste aqui. Agora fico com o 2 e fico ali também com este invertido. Ou seja, se é este invertido, vou ficar com R10, R11, R10 mais R11. E agora, tenho o meu R11 que está aqui e que vai cortar com o R11 de cima. Não é? Portanto, isto ficaria assim e estes vão cortar. Portanto, vou ficar com isto. O 2, 1 mais R9 sobre R12, R10, R10 mais R11. Ok, então o que é o meu Vout? O meu Vout, efetivamente, vai ser Vout com o 2 cortado, mais Vout com o de 1 cortado. Ou seja, o primeiro era. ah, vou por aqui primeiro resistência. R9 sobre R12, acho que era isto. O de 2, acho eu. Está aqui. O de 1. Mais. E agora vamos escrever outra expressão que é 1 mais R9 sobre R12, R10, R10 mais R11, o 2. Ok, então o meu output é também uma combinação linear destas, das entradas e verificamos o seguinte, que se... já agora, este exercício está resolvido, não é? Já estou aqui a passar um bocadinho à frente. Portanto, isto já está feito. O que é que acontece se R12 for igual a R11, R10 for igual a R9 e R9 for igual a R12? Ou seja, se for tudo igual. Ok, então considerando que todas as resistências são iguais, com o que é que nós vamos ficar? Vamos ficar com V0 vai ser igual a menos o de 1 mais 2 dividido por 2, o 2. Ou seja, vamos ficar com o 2 menos 1. O que é que nós obtemos se as resistências forem todas iguais? A subtração dos dois sinais de entrada. Portanto, nós vimos uma forma de somar sinais anteriormente e agora estamos a ver uma forma de subtrair um sinal ao outro. E isto, meus amigos, é eletrónico.